Olá para você, eu sou Alex Evans e está no ar mais uma entrevista do programa Papo Entre Nós. E hoje a minha convidada é uma influenciadora digital que cria conteúdo de humor na internet, é mãe atípica e bombou com seus vídeos dando terapia para as baratas que encontrou na sua casa. Estou falando dela, Caroline Semiguem, que está aqui comigo para bater esse papo entre nós. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda aqui no programa. Obrigada pelo carinho, por me chamar, por me conhecer. Imagina, aliás, eu quero conhecer mais, apesar de a gente já ter uma amizade, né? Já se conhecer de outros carnavais, né? Mas eu quero conhecer um pouquinho mais da sua história também e o público que assiste, que acompanha o programa também. Sim. Tá? E desde já quero agradecer por ter aceito o convite. Obrigada. Imagina. Bom, pra gente começar, né? Que negócio é esse de se tornar uma influenciadora digital? Porque você sempre teve seus trabalhos, né? Sim. E agora tá com esse boom na internet. Como que isso tudo começou? Então, na verdade, começou quando eu peguei o diagnóstico do meu filho. Sim. Né? Que eu sou mãe atípica 2 vezes, né? Não tenho só um filho autista, eu tenho 2. Certo. Então, o que aconteceu? Eu peguei muito o problema das pessoas, né? Porque eu queria me esconder, eu não queria aceitar aquele diagnóstico. Então, eu comecei a me aparecer na internet, mostrar que não era fácil, a rotina de um, a rotina de outro. Você quis mostrar exatamente a realidade. Isso. A princípio, eu falava muito sobre o autismo, né? Só que eu sempre tirava sarro, não do autismo, mas sim da mãe mesmo por trás, né? Porque o povo fica fantasiando, anjo azul, não sei o que, não, gente, não é fácil. Então eu queria mostrar que é difícil, mas com leveza a gente consegue Entendi. Passar por isso. Com essa leveza, então, consegue ultrapassar essas barreiras, isso. né? Porque se a gente for levar a sério, a gente entra numa bolha. Então, tipo, da pessoa falar com você, você se estoura. Então, eu queria mostrar, né, que eu tive um momento ruim, mas eu queria mostrar pra todos, né, que eu consegui passar por isso. E quando você fala, assim, por exemplo, de momentos ruins, que momentos são esses? Que percalços, né? Que barreiras são essas? É que, na verdade, quando eu tive, né, o suspeito do autismo na minha família, eu não aceitava. Minha mãe falava e eu não aceitava. Eu falava pra ela, assim, que ela era louca, que ela tava colocando doença no meu filho. E só que, assim, não foi uma, não foi 2, não foi 3, entendeu? Foi devagarzinho. E quando eu tava em atendimento, que eu atendia na minha casa, ele ficou 3 horas de grito na porta do salão, né? Que eu tinha um salãozinho. E foi a minha cliente que falou: Carol, eu acho melhor você procurar ajuda pro seu filho. E aí começou a luta, né? Porque há 4 anos, há 3 anos atrás, não era falado sobre isso. Verdade. Não. Então, tipo, eu comecei a bater em porta da prefeitura, arrumei briga com o prefeito, hoje não tenho nada contra ninguém, mas ele entendeu, né? Ele entendeu que a gente precisava, tanto que daí foi quando eles bateram na tecla de fazer o núcleo. A sua ação, então, de repente, de extrapolar, né? Passar dos limites, de repente, Sim. Sua briga foi um pedido de socorro, Sim, de ajuda. Isso, porque eu não estava aguentando mais. Não que eu não amasse o meu filho. Eu amo, de paixão, dou o mundo para ele. Mas eu não estava sabendo lidar com isso. Então, tipo, toda a crise que ele tinha era pra mim como se fosse uma facada diferente. Então, na época, não tinha neuro, não tinha terapia, e tava muito difícil, ele não entrava na escola, e ele não dormia. Então, aquilo tava me deixando, tava levando ao fim o meu casamento e até a minha vida mesmo, porque eu não pensava mais em viver, porque eu não tava aguentando a situação. E daí eu fui conhecendo mãezinhas, né? A gente foi criando um grupo, e aí eu fui colocando mais à frente, arrumei uma briga no condomínio, porque eu era conhecida como a Carol da briga, né? Então o povo só chamava eu pra uma briga. Então eu conheci uma outra mãezinha no grupo, e assim foi indo, entendeu? Foi indo e a gente foi crescendo. E foi quando eu falei assim, agora a gente vai. E deu certo. Deu certo. Que bom, Carol. E hoje, olhando para trás, assim, na questão do autismo assistido na nossa cidade, né? Porque hoje a gente tem toda uma assistência, graças a Deus, né? E com muitos berros, né? Por exemplo, a gente conquistou aí. Porque quando uma mãe grita pelo seu filho, ela não grita só pelo dela, né? Não. Ela grita por todos os outros. Não, isso é né? verdade. Então, olhando para trás, assim, hoje, tudo que você fez lá atrás, mesmo que não fique de exemplo, né? Mesmo que não seja bonito as brigas e tantas que você teve, serviu para alguma coisa. Você vê dessa forma? Eu vi.
Vi. Foi porque daí eu comecei a ficar conhecida dentro da prefeitura, né? Então eu colocava o pé dentro da prefeitura, todo mundo já me conhecia. Chegou a Carol. Chegou a Carol. Então, tipo assim, eu chegava na prefeitura com um tanto de nome de mães pra liberar médicos. E eu liberava. E hoje, desde o dia que você começou a procurar, né, a lutar em prol desses direitos e tudo mais, até mesmo por conta do seu filho, as coisas realmente melhoraram? Você aprendeu a lidar melhor com tudo isso? Ou ainda assim, no meio desse percurso que você todo dia traça aí, você ainda encontra barreiras que são difíceis de superar? É difícil, é muito difícil falar assim, está tudo perfeito. Não está tudo perfeito, ainda tem muito que melhorar. Mas em vista do antes, a gente tá no céu. Avançou bastante, muito, muita inclusão na escola, inclusão em vários lugares. Hoje eu não brigo mais por essa... Não é que eu não brigo mais por essa bandeira. Tem outras mães se representando, que tá tudo bem, né? Só que assim, eu ajudei muitas mães. Eu, tipo, desde quando eu pego o laudo até no INSS conseguir o BPC da criança. Eu fazia todos os trâmites. Mãe, o filho tá tendo crise em tal lugar. Eu ia lá, era só uma ligação que eu fazia. A pessoa lá que trabalhava dentro da prefeitura, Carol, tá liberado tal dia, tal hora. Era isso que eu fazia. Então aquilo, eu fui me escondendo, né, no problema de todos e deixando o meu de lado. Foi quando eu tive uma crise de ansiedade aguda, que eu tive uma crise de pânico. Verdade, Carol, que grave. Sim, daí foi quando o médico falou pra mim, quando o seu corpo relaxou, ele pediu. Porque tava longe daquela adrenalina que a gente vive, né? Entendi. Mas foi difícil. Hoje tá tudo superado? Você tá bem? Graças a Deus. Tocar nesses assuntos te machuca ainda de alguma forma? Como é que você lida, né? Porque apesar de superação, às vezes podem existir recaídas, porque a gente é falho, né? O ser humano é falho. Sim. No começo do ano eu tive uma outra crise de ansiedade por conta que eu fui procurar a vaga pro meu filho. Meu filho tem 8 anos, então ele não frequentava a escola. Sim. E todas as escolas que eu passava, ele estava na prefeitura, ele não suporta lugares abertos, grandes, tanto que eu moro em apartamento. Entendi. Então a escola que ele estava era muito aberta, então ele tinha muita crise. Então ele entrava na escola, ficava bonitinho, quando chegava em casa ele me agredia, chorava, batia, então, e não tinha o que fazer, e eu explicava. Então eu tirei da escola. E daí o Ministério Público veio atrás, que estão certo, que criança tem que estar na escola, né? Tem a tal da inclusão. E quando eu procurei, mudou, eu falei assim, agora eu preciso que ele fique período integral, porque ele tá indo super bem, ele fala super bem, ele é um, se você fala, vamos falar assim, como todo mundo fala, nossa, parece que ele não tem nada, parece que ele não tem nada. E eu fui atrás da escola. E lá eu encontrei o apontamento. Eu ouvi de uma profissional dentro da escola, não foi a escola em si, mas uma profissional que trabalha dentro da escola, falando que eu tava querendo deixar o meu filho lá pra mim descansar, que ela não era babá. Foi quando eu tive mais um surto. Daí eu entrei na rede social, eu surtei, eu compartilhei, eu fiz a tripla oração. Hoje meu filho tá dentro de uma escola, que é a mesma escola que eu fiz a matrícula, ele é o querido de todos. Mas a diretora mesmo, que é uma querida, ela falou pra mim, Carol, você precisou gritar. É claro. Seu filho. E aí quando eu gritei e tudo tava indo tudo muito bem, muitas pessoas viram as costas pra mim. Né? Porque, agora mudou, né? Mudou tudo, vai complicar pra gente. Não, é meu filho. Meu filho é minha dor. Claro. Então, aquelas mães que eu acho que tinha que ter me apoiado, me abraçado, elas só mandaram uma mensagem, tá tudo bem. Tô com você, mas não foi verdade. Então, hoje eu falo, eu sigo a carreira do autismo solo, eu e meus filhos. E Carol, a gente vê, acompanha nas redes sociais e tudo mais, a gente viu as criações de conteúdos, né? Sim. Quase sempre voltadas ao humor. Eu fico olhando e a gente muitas vezes não sabe o que a pessoa passa na casa, né? Não. Porque quem vê a Carol toda bem-humorada, fazendo seus conteúdos, brincando, fazendo os stories e tudo mais, nunca imagina o que a gente passa dentro de casa, né? Não, porque é você matando um leão por dia, né? Tem dia que você tem que matar 3. Então, assim, aí foi quando eu comecei, tipo, como que eu posso explicar pra você? Eu sempre gostei de internet, sempre, eu já é de família, né? Meu tio sempre trabalhou com televisão, então a gente sempre gostou desses negócios aí. Só que eu era muito tímida. Sei. Mas eu queria falar, então eu falo, eu não sou perfeita.
Você vê. Eu falo errado, eu dou risada, eu faço fofoca, eu adoro isso. Eu adoro. Eu, Caroline, eu acho que eu nasci pra isso. Trabalhar na parte da fofoca, que eu adoro isso. Eu assumo. Mas eu sei. Vamos chegar lá. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, hoje eu quero trabalhar com isso. Eu faço a minha unha, mas até o final do ano você me prepara, viu? Porque eu vou ficar rica. Não, mas a gente não quer menos que isso. Menos que isso. A gente daqui um ano tem que estar comemorando em cima de uma lancha. Isso, e quando eu tinha pouquinho seguidor, né? Tipo, eu fazia uns vídeos, todo mundo tirava sarro de mim, sabe? Ah lá, tá surtada lá, falando de novo. Eu brigava com, nos meus stories, tipo, tinha 30 visualizando. E eu tava lá brigando, mas esses 30 tava me vendo, entendeu? E foi muito engraçado, porque eu sempre gostei de ver, né, ver conteúdo. E eu, pra melhorar minhas clientelas, eu comecei a puxar cliente, fazendo vídeos engraçados. E foi aparecendo e o povo começou a gostar. E tá dando certo aí até hoje, tá né? Tá dando certo. Mas agora, Carol, o vídeo que vão... Como assim você dá terapia pras baratas, Carol? Porque assim, vamos falar a verdade. A terapeuta das baratas, né? Vamos falar assim. Gente, se todo mundo pode fazer terapia, por que nossa amiga barata não pode? É um bom ponto de vista, não posso negar. Se a gente dá terapia pra quem nem precisa, quem não tem nada daquilo, vamos dar uma baratinha, gente. Eu tava em casa, pensando em vários nada. Vários nada, eu tava tranquila. Aí detetizaram o condomínio, né? Começou a parecer barato, eu sempre tive medo de barata. Passou uma baratinha, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, nossa, mas eu acho que ela tá precisando de ajuda. Virei ela de ponta cabeça, vamos conversar. Vamos conversar, fica aqui. Quando meu marido viu esse vídeo, ele falou, você tá louca? Vamos pro CAPS amanhã. Eu falei assim, com certeza, mas eu vou ela vai junto. Que coisa! E eu adoro pegar minhas baratinhas e conversar. E como é que você faz a captura delas? Sei lá, eu dou passo um remedinho assim, ela já fica bamba. Falei, agora é a hora. É como você vai pegar um doido. Se for pegar um doido, você tem que ser mais doido que o doido, entendeu? Entendi. Aí você pega ela. Foi isso que eu trouxe um presente pra você. Você trouxe? Ó, é uma gracinha. É uma gracinha? Pelo amor de Deus, hein, Carol? Não, você vai gostar. Olha só, gente! Ela trouxe 2 baratinhas. Sensacional. Olha aqui. Eu não tô acreditando que você teve essa é a audácia. Tiffany e a Cleide. A Cleide e a Tiffany. Olha só, elas têm nome. Sim, com certeza. E essa aqui você pode ter certeza que vai ter terapia todos os dias, tá? Inclusive intensiva, tá? Com certeza. Você chega e conversa com ela, já estão tudo trabalhando. É o suficiente, né? Ai, amei meu presente. Obrigado. Eu vou deixar aqui, ó. Menina, mas se você tinha medo de barata, como foi que você teve, então, a audácia de buscar uma barata? Porque a gente tem medo de tanta coisa. A gente tem medo da gente tentar, a gente tem medo da gente... será que vai dar certo? Não, eu tenho medo do futuro. Não, a gente tem que enfrentar os nossos medos. Se a gente não enfrentar o nosso medo, a gente não sai do lugar. Qual seria o melhor conselho para uma barata? Ela continuar andando. Fugir de nós. Oh, meu Deus, tudo bem. Tudo bem, tá tudo certo. Foge do remedinho. Gente, eu vi, e assim, você falava com as baratas, e as baratas, elas respondem de mexer. As minhas é de verdade. Caramba, gente, não E depois eu soltei elas, tá? Não matei, porque agora eu sou amiga das baratas. Amiga das baratas. Inclusive, eu não sei se você conhece um filme que fez muito sucesso nos anos 90 e 2000. Eu amo esse filme. Joe e as Baratas. Você acredita que esse dia eu tava procurando pra eu assistir? Você achou? Não. Não tem mais, né? Eu não sei onde ele tá. Quem não sabe o que é esse filme, procure, dá um jeito, se vira. E quando elas cantavam no vaso, era muito bom, incrível, gente. Incrível. O meu pânico desse filme era o momento que ele acorda com todas elas na cara dele. Chamando ele, né? Gente, porque ele tem que conquistar a menina. Conquistar a menina e ainda de repente ele leva a menina pra casa. E aí ele esconde todas as baratas, né? Olha, Deus nos acuda, é um caos. Eu adoro esse filme. Dos mesmos criadores de Joe e as Baratas, vem aí Carol e as Baratas. Fica a dica aí. Fica a dica. Mas, Carol, voltando a falar um pouco mais do autismo, como foi que então você percebeu ali que você era uma mãe atípica? Foi quando eu peguei o diagnóstico do meu filho. Foi fácil esse diagnóstico? Porque, pelo que você contou, você não aceitava. Não. Você não acreditava, inclusive. Não acreditava. Porque o Vitor é o menino do meu sonho, né? Eu ia por DIU e eu não ia engravidar mais. Só que o médico falou, nossa, tem cara que você quer ser mãe de menino. E ele me ensinou todo o trâmite e veio o Vitor.
E quando eu fui com a doutora Tatiane, que é uma médica maravilhosa, neuro, ela olhou pra mim e falou assim, consulta tipo de meia hora dentro do consultório, assim, ela vendo ele tendo crise, ele não parando, eu explicando. E naquela época eu comecei a gravar. Ele enfileirava as coisas, eu gravava e salvava. Ele tá pulando de ponta do pé, eu gravava, sabe? Isso Até uma dica que eu dou pras mães, se a me assistir. Tudo, qualquer sinal, gente, por mais pequeno que seja, você grave. São mínimos detalhes. Isso, é uma coisa tão... E meu menino tem costume de ter estereotipia, que é o movimento repetitivo. Ou você faz assim, só que o meu, quando ele tá desregulado, ele sacode a mão. Entendi. E eu mostrei pra ela, ela olhou pra mim e falou assim, eu não vou contar a historinha de Era Uma Vez. Eu vou no direto e reto. Não é fácil, mas com amor e cuidado, a gente vence. E o seu filho é autista. Quando ele falou isso, abriu um buraco no chão que parecia que enfiaram lá dentro. Tanto que antigamente, quando você falava Vitor, eu chorava. Porque daí ninguém convida a gente para ir no aniversário, ninguém convida você para uma festa, ninguém te chama para dar uma volta, porque seu filho é problemático na cabeça deles, entendeu? E eu me isolei. Foi daí que eu comecei a pegar os problemas das mãezinhas pra ajudar elas. Entendi. E esse ano, Carol, você recebeu, né, de acordo aí com os vídeos que bombaram nas suas redes sociais, que te colocaram em evidência, você recebeu o convite para participar do reality, que é Deu a Louca na Chacrinha, né? Sim. Apresentado aí pela nossa grande amiga, cantora, a Teca, né? Sim. Como foi o convite que chegou pra você? A princípio eu levei um susto, né? Tipo, Você achou que era trote? eu achei. Ah. Porque pediu meu nome e pediu minhas redes sociais. Olha, foi indicação. Aí eu, indicação do quê, gente? Aí ela falou assim, eu tô fazendo reality, eu quero colocar os influenciadores, as pessoas que fazem arte, de tudo, um conjunto em geral. E na hora eu falei, meu Deus, o que eu faço? Mas você tem que responder sim ou não agora. Eu falei, sim, nem avisei meu marido. Eu só falei assim, eu vou. Só fiz as malas. Eu tinha um sonho e foi um sonho. Aí, gente, foi assim, foi muito prazer, assim, estar ali no meio de todo mundo. Eu gostei muito de conhecer cada um. E o que você imaginou que seria? E quando você chegou lá e fugiu totalmente, completamente assim do que você estava imaginando? O que mais te chocou? O que mais te deixou afoita, feliz? Eu não posso reclamar de nada, porque eu gostei de tudo, entendeu? Até mesmo de não ter muitas câmeras em cima da gente, eu gostei porque eu não tenho trava na língua, né? Então imagine, pega eu lá, falando do amiguinho, porque eu falo. E a gente falou, né? Nós falou, fiquem E a gente nem era do mesmo grupo, né? Não, eu tô horrorizada de estar no time verde ainda. No verde. Eu queria estar no time amarelo. Esse time bombou, do início ao fim. Parece até combinado, porque eu fui tudo de amarelo, né? Sim, não deu certo muito. Mas assim, eu não criei tanta expectativa, assim, falar, é uma coisa grandiosa, porque a gente sabe que é um começo. Mas por mais que seja um começo, a gente tem que dar um voto de confiança. Claro. Até teve umas pessoas aí que falou, vai se queimar, Gente, eu tô na chuva pra se molhar. É verdade. Eu tô na chuva pra se molhar, gente. Então, assim, eu cheguei lá sabendo que não era, nossa, aquela coisa gigantesca, mas não passou batido não, nós entregou. A gente entregou, esse que é o mais legal, porque assim, quando eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus, tem gente que faz maquiagem, influencer da maquiagem, da comunicação, do humor, tinha gente que já era da televisão, né? Tinha gente que fazia das belezas, né? Da música, dos concursos, tinha Miss, tinha Barbie, tinha de tudo ali, né? E eu acho assim que a junção de tanta gente diferente foi o que deu o sucesso que deu. Porque foi um sucesso. Repercutiu demais na cidade, matérias em portais diferentes e tudo mais. Visitas inesperadas, né? Visitas inesperadas internacionais, é que a gente pode chamar. Ele era do Marrocos, não era? Da Turquia. Sei lá, mas ele entregou até, vai. Entregou e foi bom, assim, da hora. Agora quem entregou foi o segurança, né? Foi a segurança dele. Segurança ou o cowboy? Eu acho que é os dois. Eu acho que eles são 3 profissões ali, porque ele é segurança, cowboy e bartender. Então, ele entregou tudo. Entregou tudo. Esse é o verdadeiro peneirão. Não é verdade?
Deixa abaixo, hein? Deixa abaixo que essa parte não gravou, essa parte não filmou. Você ganhou muitos amigos ali dentro? Amigos, eu não vou falar que é amigos, colegas. Mas amigos eu já tenho os meus preferidos ali. Já tem, os que já estão pra vida. Já né? tem. Já Aquele que a gente manda mais mensagem, aquele que, tipo, você vendo na rede social, você já vai ver. Então, porque é um misto. Uhum. Então, a gente sabe que cada um que tava ali tinha um sonho. É verdade. Tanto que tem um ali que futuramente eu subindo mais, eu vou fazer ele subir. Uhum. Que é o Bielzinho, porque o sonho dele é trabalhar com isso. Então, eu falo assim, gente, a gente não pode brincar com o sonho do outro. É verdade. Então, assim, por mais que seja tão pequeno, a gente tem que ajudar. Então, hoje eu tenho mais seguidores porque eu era apaixonada, eu sou, né, na verdade, apaixonada pelo Felipe Reis. Então, ele me incentivou. Ele me falou, se você tem 10 seguidores e eles te assistem, não desista. E é verdade, gente. É verdade. Porque hoje eu ando na cidade e todo mundo me conhece. Inclusive, é verdade, tem uma frase muito famosa, assim, dos livros, né, dos filmes de Harry Potter, que um dos professores diz pra ele, né, não importa o número de seguidores que você tem, sim o grau de comprometimento que pelo menos 10 deles tenham com você. Né? Exatamente. E como que veio, assim, esse contato com o Felipe Reis, né? Então, eu já seguia ele há muito tempo, né? Há muito tempo. E quando eu nem sabia que ele era daqui de Itu, né? E quando eu vi que ele tinha quando eu fiquei sabendo que ele tinha comprado uma casa aqui, eu falei, nossa, que loucura. E era do lado do estúdio onde eu atendia. Eu falei, né, isso foi num sábado que ele soltou o vídeo. No sábado à noite eu falei, eu vou ficar aí na porta da casa dele. E eu ia lá e ficava esperando alguém aparecer. Só que eu não conseguia. Domingo eu fiz a mesma coisa. Parece que, eu falo, hoje agora a gente tem uma amizade, sabe? Tanto que eu mando mensagem pra ele comenta. Porque agora nós vamos ficar magras, né? Sim, tô acompanhando. E ele falava assim, eu falava, nossa, eu quero conhecer esse rapaz. Mas juro, nunca foi assim, por interesse. Nunca. É porque eu queria saber se ele era de verdade aquilo. Se ele... Eu não sei te explicar, eu sou muito de levar o lado espiritual comigo. Então, eu sentia que ele precisava de abraço. E eu precisava desse abraço também. Então, assim, a única coisa que eu ia falar pra ele foi assim, me ensina a dar certo também. Porque eu queria cuidar dos meus filhos dentro de casa. E eu lembro que eu fui na loja que ele tinha feito parceria, cheguei lá, não tava. Eu tava de chinelo de dedo, short, tava favelada, adoro estar favelada. E eu falei, moça, uma loja chique, né? Eu falei, moça, por favor, o Felipe tá aí? Ela falou assim, não, ele acabou de sair, mocinha. Eu falei, desculpa, moça, eu tá desse jeito. Ela, imagina, super simpática. Uhum. Aí eu tava indo embora. Tava minha mãe, tava minha irmã. Daqui a pouco a minha amiga ali falou assim, corre que ele tá na loja 100. Eu parei o carro no meio da rua. Eu só dei a volta no quarteirão e voltei. E quando eu vi ele no caixa, sabe não dá aquele trevo? Eu não sei te explicar. Eu tive uma... É até bonito de falar assim, porque eu nunca senti tanta emoção de ver uma pessoa. Não que eu não tenha emoção de ver meus filhos, né? Mas era uma coisa assim que eu queria muito. Uhum. Quando eu vi ele, eu travei. Porque você vê que eu sou brincalhona, mas eu travo, tem hora. Tem hora que eu ser humano, né? Emoções. Aí ele tava saindo do caixa e eu lá quietinha, né? Disfarçando. E eu, ai meu Deus do céu, louca pra mim ver ele. Aí minha irmã já é descarada. Felipe, você pode tirar foto com ela, por favor? Ele já veio todo simpático. Aí ele já filmou, aí já me senti no auge, né? E o segurança dele falou que tinha um carro que ficava do outro lado, esperando. Ele falou, mas quando for assim na porta de casa, leva um bolo. E fui embora. Feliz com aquela foto que eu tirei, aquele vídeo, postei, fiz aquela mídia, tipo, meus pequenos seguidores, que nunca me abandonou. E todo mundo lá torcendo. Aí eu falei assim, eu vou dar uma volta. Eu vou falar com ele de novo sozinho. Sabe quando você é persistente? E minha mãe, para de ser louca. Eu falei, não, eu vou. Aí eu sei que eu dei uns 5 minutos, eu tava indo pro estúdio, eu tinha R$56, amigo. R$56 na conta. Passei na casa de bolo. Falei assim, me dá um bolo de cenoura. O melhor que você tem aqui. 40 e poucos reais, R$48. Eu falei, pois é esse mesmo. Passei na loja de R$1, comprei garfo e pratinho, porque ele estava de mudança, então não tinha garfo e prato lá. Olha, pensou em tudo. Era de R$1, mas tava ali, não ia comer com a mão, né?
E nisso eu parei o carro ali. No que eu parei, tava descendo na geladeira dele. Aí ele já começou a filmar eu. Aí ele falou, mas você não trouxe mesmo o bolo? Eu falei, eu trouxe o seu bolo. Aí ele me deu atenção e tal. Ele falou assim, cadê seu Instagram? Aí ele começou a me seguir, eu mandei um oi. E eu parei ali, eu travei. Sabe quando você trava, assim, tipo... Ele falou, amiga, eu vou dar... Porque ele é muito amoroso, ele é muito simpático. Ele falou, amiga, eu vou dar atenção pro pessoal que tá aqui, que tá focando as coisas aqui, eu preciso dar uma atenção. Volte sempre. Tá bom. Daqui a pouco começou no Instagram. Dum. Ele me marcou. Olha só. Gente, aquilo foi a loucura pra mim. Aí depois de diante a gente conversa. Aí ele foi no meu salão, né? Foi quando ele me deu meu carro. Olha, ele te deu um carro? Ele quitou meu carro. Caramba, que sensacional. Ele que me deu meu carro. Mas vem cá, você tem um verdadeiro talento aí pra fofoquinha, né? Você gosta. Eu tenho. E aí, mas o que você já ouviu de mais, assim, interessante na cidade de Itu? Pode falar? Pode, fala. Quem não gosta de uma fofoca? Eu amo a fofoca. Eu sou a verdadeira fofoca. Ah. Eu amo pra saber da fofoca. Olha, deixa abaixo. Aí eu fiquei sabendo, assim, em altos bons tons, que umas influenciadoras estão falando de nós. Ixi, ainda? Ainda estão engajando? Então, mas pode ser nosso hater que nós adora, porque os haters entregam. Eles entregam pra gente sem a gente precisar fazer muita coisa, não é verdade? Já que você gosta de fofoca, porque eu também gosto, e durante muito tempo, cara, eu trabalhei com isso, né? E chegou aos meus ouvidos que a senhora tá pra estrear um programa de fofoca. Tem que arrumar um advogado bom, né? Um bom advogado. Então é verdade. Sim. mesmo? Um negócio aí deixa muito baixo. Mas tá em produção, pré-produção ainda. Isso, a gente tá ainda conversando como a gente vai fazer. Eu vou usar meu Instagram também pra gente fazer, porque agora eu já comecei, né? Tô de cara com Carol, né? E aí a gente vai utilizar essa parte aí, é uma coisa futura. Futura. Isso. Tá? O pessoal Bom, já fica de olho. Já fica de olho, porque vem coisa boa. Vem. Então tá bom, fica aí. Ixi, conseguiu um spoiler da Carol. Então era uma fofoca que não era fofoca, era verdade. Não, era verdade. Mas tá bom. Olha, Carol, seja lá o que for, eu confio assim no seu talento. Você tem talento pra isso e você vai entregar e vai dar tudo certo, tá bom? A gente ainda depois dessa entrevista vai conversar bastante sobre seus projetos futuros ainda que vão dar certo, porque você tem capacidade pra isso. Tem. Tá A gente bom? tem que tentar, né? É verdade. Bom, e é assim então que a gente vem aqui, chegando aqui no final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Amiga, quero agradecer demais a presença. Obrigada. Eu amei trazer você aqui pra gente bater um papo, pra gente dar risada, fofocar e falar sobre a vida alheia, que é muito bom também, né? Quem não gosta que atire a primeira pedra. Gostei do meu presentinho, a minha Cleide e a minha Tiffany, sensacionais. Mas olha, desejo ainda pra você muito mais sucesso pra sua vida, pra sua carreira. E então também quero aproveitar e deixar aqui o espaço aberto pra você deixar seus contatos, redes sociais, como é que faz pra te achar aí nas suas redes. Fica aberto o espaço que ele é seu agora. Mas lembrando que o Godoy é chato, todo mundo sabe, mas temos que ter simpatia com o colega. É verdade. Fica aí a dizer um meme, né? Um meme. Esse meme tem que subir, gente. Mas as minhas redes sociais é @CarolineSemiguem. O TikTok é a mesma coisa. E eu vou deixar meu celular se alguém quiser, assim... Madrugada, gente, aconteceu um babado, eu tô na rua, vem aqui, eu vou, porque eu tenho babado, viu? Eu tenho vídeos de madrugada, aí eu falo pro meu marido, nossa, aconteceu um negócio ali, eu já volto. Já volto. Eu vi barraco na escola, eu já vi muita coisa. Ai, vai ser demais esse programa, Carol. E antes de encerrar mesmo, eu preciso pedir pra você não se esquecer de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar, que é tudo muito importante pro nosso crescimento, tá bom? Um beijo pra você e até a próxima edição. Tchau, tchau.